Meditações para a Quaresma, de Santo Tomás de Aquino. 16º dia. Quinta-feira depois do segundo domingo da Quaresma. A paixão de Cristo se realizou a modo de sacrifício. 20 de março de 2025. Quinta-feira da segunda semana da Quaresma. Chama-se sacrifício em sentido próprio, o que é feito como uma honra propriamente devida a Deus, com o fim de o aplacar. E por isso, diz Agostinho, é verdadeiramente sacrifício toda obra feita com o fim de nos unirmos com Deus numa sociedade santa, isto é, uma obra referida ao fim bom, cuja posse é capaz de nos dar verdadeiramente a felicidade. Ora, Cristo se ofereceu a si mesmo para sofrer por nós, e o próprio fato de ter padecido voluntariamente a sua paixão foi sobremaneira aceito, de Deus, como proveniente de uma caridade máxima, por onde é manifesto que a paixão de Cristo foi um verdadeiro sacrifício. E como Agostinho acrescenta a seguir, no mesmo livro, os sacrifícios primitivos dos santos foram sinais variados e múltiplos desse verdadeiro sacrifício. Esse sacrifício único foi simbolizado por numerosos sacrifícios, do mesmo modo que uma mesma realidade é designada por numerosas palavras, a fim de que fosse grandemente recomendado, sem nenhum inútil encarecimento. Mas, continua Agostinho, consideramos 4 elementos num sacrifício: aquele a quem o oferecemos, quem o oferece, o que é oferecido e por quem o é. Assim o mesmo, só único e verdadeiro mediador, reconciliando-nos com Deus pelo sacrifício da paz, devia permanecer uno com aquele a quem oferecia esse sacrifício, reunir em si, numa unidade, aqueles por quem o oferecia, e ser simultânea e identicamente o oferente e a oferenda. É verdade que nos sacrifícios da lei antiga, que eram figura de Cristo, nunca se oferecia carne humana, mas disso não segue que a paixão não tenha sido um sacrifício, pois embora a realidade corresponda à figura de certo modo, não corresponde, totalmente, pois a verdade há de necessariamente ultrapassar a figura. Por isso e convenientemente a figura deste sacrifício, pelo qual a carne de Cristo é oferecida por nós, foi a carne, não dos homens, mas de animais irracionais que significavam a carne e Cristo. A carne de Cristo é o perfeitíssimo dos sacrifícios pelas razões seguintes. Primeiro, porque sendo carne de natureza humana, é convenientemente oferecida pelos homens, que a tomam sob a forma de sacramento. Segundo, porque sendo passível e mortal, era apta para a imolação. Terceiro, porque sendo isenta de pecado, tinha a eficiência para purificar dos pecados. Quarto, porque sendo a carne mesma do oferente, era aceita de Deus por causa da caridade com que a oferecia. Donde o dizer, Agostinho, que oferenda podiam os homens tomar, que lhes fosse mais adaptada que uma carne humana, que de mais apto à imolação do que uma carne mortal, que haveria de mais puro para delir os vícios dos mortais que uma carne nascida sem o contágio da concupiscência carnal, de um ventre e de um ventre virginal, que poderia ser oferecido e aceito com mais graça que a carne de nosso sacrifício, tornado o corpo de nosso sacerdote. Ajude a divulgar o canal. Se inscreva, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco.